Bom, vamos lá. Minha câmera aqui não está funcionando. A gente está no Daf Yud Aleph Amud Bet na Mishnah. Vamos lá. Fala pra gente a Mishnah o seguinte. Mishnigmar dino met Kohen Gadol. O que acontece se alguém foi julgado, certo? Alguém que matou uma pessoa sem querer, ele foi julgado. O Beit Din chegou na conclusão que ele matou sem querer. E assim que acabou o julgamento, morreu o Kohen Gadol. Quando o Kohen Gadol falece, ele é liberado de ir Miklat. Aqui, a priori, ele nem chegou a ir, porque ele acabou de ser julgado, terminou o julgamento agora. Fala Mishnah, e no gole, ele nem vai para ir Miklat, porque na hora que o Kohen Gadol faleceu, não importa se ele já foi para ir Miklat ou não, como foi definido, como ele foi julgado que ele precisa ir, para ele ter matado sem querer, ele já vai para nem precisa ir para Galut, na morte do Kohen Gadol ele está liberado. E Matilonigmar de Nomet Kohen Gadol, se antes de terminar o julgamento dele morreu o Kohen Gadol, o Manu Acher Tartav, nomearam outro Kohen Gadol, o Leachar Miken Nigmar Dino, e aí o julgamento dele acabou depois que o novo Kohen Gadol foi nomeado, José Bemitator Shel Sheni, ele só vai voltar para casa quando o segundo Kohen Gadol falecer. Somente quando o Kohen Gadol que foi nomeado depois morrer, porque o que define é o Kohen Gadol que estava no momento do julgamento dele, certo? Quando terminou o julgamento dele, desculpa, não no momento do julgamento, quando terminou o julgamento, quando teve o veredito, se o Kohen Gadol, se o segundo Kohen Gadol tinha sido nomeado, ele volta para casa somente com o falecimento desse Kohen Gadol. Nigmar di nobelo Kohen Gadol, veorei Kohen Gadol, ve Kohen Gadol sharag, e no yotze mishal leolam. Mas se terminou o julgamento dele sem Kohen Gadol, não tinha Kohen Gadol nenhum. Na hora que terminou o julgamento dele, justo tinha falecido anterior e o novo não foi nomeado, ou alguém que matou o Kohen Gadol sem querer, ou se o Kohen Gadol matou alguém, esses daqui nunca vão sair de Miklat, eles vão ficar lá até falecer, certo? Aí já não tem mais volta. Vem no Yotze Loledut Mitzvah, a pessoa, o cara que matou alguém sem querer, e ele foi para Galut, ele foi para Miklat, ele não pode sair de lá, não pode sair da cidade de jeito nenhum, certo? Senão ele fica passível a ser morto pelo Goel Adam. Ele não sai da cidade Loledut Mitzvah, ele não pode sair da cidade, ele é obrigado a ficar na cidade também, sim, a Galut é parte do castigo dele. Ele não pode sair nem para Edut Mitzvah, nem para testemunhar alguma coisa ligada à Mitzvah. Ele viu a lua nascendo, por exemplo, certo? Iam para o Beidin testemunhar que eles viram a lua nascendo. Esse cara aqui não sai. Velo Edut Mamon, ele também não sai para testemunhar nenhum testemunho ligado a dinheiro, velo edut nefashot, também nada ligado a nefashot, se uma pessoa matou outra ou algo do tipo, certo? Mesmo que na Eid Miklat teve uma situação complicada, uma pessoa matou outra e o cara testemunhou, e agora ele teria que ir para o Beidin testemunhar, ele não pode, ele não sai para testemunhar no Beidin. Ve'afilo Israel tzrichim lo, mesmo que a Israel precisa dessa pessoa, ve'afilo sartz vai Israel que Yoav ben Tzuriah, mesmo que ele seja o ministro do exército de Am Yisrael, como Yoav ben Tzuriah, o ministro do exército de David Amelech, em no yotze misham leolam, ele não sai de Miklat, certo? Alguém que matou uma pessoa sem querer, ele é obrigado a ir para Miklat, ele fica lá, não importa a importância dessa pessoa para o resto do povo, ele não pode sair. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Asher nas chama. O Pasuk falou que ele foge para lá, e a palavra chama é uma palavra aqui mais pesada, vem dizer o seguinte, Sham te dirato, Sham te mitato, Sham te kvorato, lá ele vai viver, lá ele vai morrer, lá ele vai ser enterrado, ele não sai de Miklat de jeito nenhum. Keshem sheir kolet et kach tchuma kolet. Kolet. Fala a Mishnah, que do mesmo jeito que na hora que ele chega na cidade, ele está protegido, o Goeladam não pode pegar ele. Assim, quando ele chega no trum da cidade, se ele já chegou no trum da cidade, ele já está protegido, certo? O trum da cidade são 2.000 amot em torno da cidade. Se o assassino saiu da cidade, saiu do trum da cidade, e o Goeladam justo encontrou ele na rua, encontrou ele na estrada, algo do tipo, o que o Goeladam pode fazer? Rabi Yosef Omer mitzvah biad Goeladam, vereshut biad koladam. Rabi Yosef fala, o Goeladam, o parente do falecido, ele tem mitzvah de matar esse cara e outras pessoas têm permissão. Alguém que viu um assassino sem querer saindo da cidade, ele tem permissão de matar esse cara. Não, obrigado, mas tem permissão. Rabi Akiva Omer, reshut biad kol adam. Rabi Akiva fala, não.
Be'er Goel Adam, o Goel Adam, o parente do cara que foi morto, ele não tem mitzvah de matar, ele tem permissão de matar. Se ele quiser matar, ele pode, ele não é castigado por isso. Vechol Adam Chayavim Alav. Mas outras pessoas não têm permissão de matar o Goel Adam. A linguagem Chayavim Alav parece que se eles matarem, não Goel Adam, desculpa, matarem o Rotzeach, se parece que outra pessoa, se alguém qualquer matar esse Rotzeach que saiu da cidade, eles são mortos como uma pessoa que matou qualquer outra pessoa de propósito, eles são castigados. Certo, vamos lá. Fala, Gumará. Maitama, qual é o motivo? Qual é o motivo do quê? A gente falou logo no começo da Mishnah que se alguém terminou o julgamento dele, teve o veredito, ele foi julgado culpado de ter matado sem querer, tem que ir para Galut, e o Kohen Gadol morreu, ele já nem precisa ir, ele pode ir para casa. A Marabai fala, pergunta a Gumará, de onde eu sei isso? Qual o motivo? Fala, é o seguinte, Kava Homer. A gente tem um Kava Homer. Uma Mishegala Kvar Yetze Achshav Mishelo Galai Nodin Shelo Igle. Fala, olha, alguém que já foi para Galuta, ele já chegou em Irmiklat, ele sai quando o Kohen Gadol morre. Esse cara que nem chegou lá, que a situação dele é mais leve do que o cara que já foi, quando o Kohen Gadol morreu, ele está liberado. Então fala, bem, Kava Homer, é óbvio que ele está liberado. Pergunta a não, talvez Kava Homer está errado. Vedilma, ai de galá, irparlei, ai de lo galá, lo. Fala, talvez não. Talvez o cara que já foi para Galut, ele já passou a Galut, ele já foi castigo, ele já recebeu o castigo dele, ele já ficou um tempinho em Irmiklat. Então ele, quando o Kohen Gadol morreu, ele vai embora. Mas talvez o cara que nem chegou na Galut, o cara que nem chegou aí para a cidade de refúgio, para Irmiklat, pode ser que ele. Não, se o Kohen Gadol morreu antes dele chegar lá, talvez ele não é liberado, talvez ele só vai ser liberado quando o próximo Kohen Gadol morrer. Então o caso Vahomer de Abai, a priori, não funciona. Abai falou o seguinte: olha, o cara que já está em Irmiklat, que é mais grave, quer dizer, ele já chegou lá, ele sai com a morte do Kohen Gadol. O cara que nem chegou aí, porque acabou o julgamento dele agora, é óbvio que ele vai ser liberado antes. Fala, talvez não. Talvez, olha, o cara que já foi, ele já teve a capará, ele já teve o perdão dele, ele passou um tempo na Galut. O cara que não foi ainda, talvez não. Então, talvez alguém que teve o veredito, ele foi julgado culpado. Ele tem que ir para Miklat, e o Kohen Gadol morreu justamente nesse momento. Talvez ele não está liberado. Ele tem que passar um tempinho em Miklat. Fagmará, midei galut kamechapra, mitat koeno de mechapra. Fagmará, olha, o que mechaper o pecado da pessoa não é a galut, não é a estadia dele na Miklat, é a morte do Kohen Gadol. A morte do Kohen Gadol é o que é definido como a capará, o perdão pelo pecado do cara. Então, se o cara foi julgado culpado, teve o veredito e o Kohen Gadol morreu, ele está liberado, porque a morte do Kohen Gadol perdoa o pecado dele, mesmo que ele não chegou a ir na prática para ir Miklat. E Minali Milei, certo? A gente falou que se ele estava sendo julgado, morreu o primeiro Kohen Gadol, o segundo foi nomeado, e aí ele teve o veredito, ele vai para casa com o falecimento do segundo e não o primeiro, certo? Depende de quem é o Kohen Gadol no momento do veredito. Minali Milei, de onde a gente sabe isso? Amarav Kahana, da marca Taisim Basuk, Veshev Ba Ad Mota Kohen Agadol, Asher Mashach Oto Beshem Menakodesh. Está escrito que ele tem que ficar na cidade de Miklat até a morte do Kohen Gadol, que ele untou com o óleo especial que untavam o Kohen Gadol, certo? Da linguagem do Pasuk parece que o Rotzeach foi aquele que ungiu? Fugiu, agora não sei. Colocou o óleo para iniciar o Kohen Gadol. Parece que o Rotzer que fez isso. Aí pergunta a Gemara, como assim? Não faz sentido esse passuco. Vehiu Moscho, será que foi o próprio Rotzer que ungiu o Kohen Gadol? Elazeshinim Shach Be'amav. Então o passuco vem dizer que não, que o Kohen Gadol que foi ungido nos dias em que ele se tornou obrigado a morar em Miklat, ou seja, que aconteceu o veredito, esse é o momento em que ele tem que ir para. Desculpa, esse é o Kohen que libera ele da Galut. Então, se teve uma troca de Kohanim Gdolim enquanto ele estava sendo julgado, vai de acordo com o Kohen Gadol, que era o Kohen Gadol no momento em que ele foi julgado culpado. Maia Valei Lemiver pergunta, olha, a gente falou no passado que a morte do Kohen Gadol libera as pessoas que estão na cidade, por quê? Porque, de certa forma, o Kohen Gadol, ele é parcialmente culpado. Ele deveria ter rezado por essas pessoas e não rezou. Então, já que ele não rezou por eles, aconteceu essa situação que eles mataram alguém sem querer. Agora, o Kohen Gadol que foi nomeado,
quando estava já no meio do julgamento, depois da morte, esse Kohen Gadol não tinha responsabilidade nenhuma, ele não tinha que rezar pelo povo inteiro, a função dele não é essa, ele não é Kohen Gadol. Então, o que, que ele poderia ter feito? Porque a morte dele vai lechaper o cara que foi julgado nesse momento. Responde a Gemara, Ayala levakesh rechamim sheigmor dino lezchut velo bikesh. Fala a Gemara, ainda assim o Kohen Gadol tem uma certa culpa no cartório, digamos assim. Por quê? Porque na hora que o Kohen Gadol é nomeado, ele começa a ter que rezar por todo o povo, ele deveria ter rezado para que esse cara que matou sem querer, que o veredito final dele, que encontrasse uma maneira de absolver ele do assassinato e não ser obrigado a ir para Miklat. Então o Kohen Gadol devia ter rezado para ele sair bem, ser julgado inocente. E ele não rezou. Então ele tem certa culpa, por isso com a morte dele o cara é liberado. Amarabai, fala bai. Naktinan, a gente tem a alahá na nossa mão que diz o seguinte: Nigmar dino vamet, se terminou o julgamento do cara, foi culpado, julgado culpado. E o próprio Rotzeach morreu, onde a gente enterra ele, Molichim et atzmotav lesham. Os ossos dele, ele é enterrado na cidade de refúgio, na Irmiklat. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, Lashuv lashevet baaretz ad mot Kohen. No Pasuk está escrito que ele tem que Lashuv lashevet baaretz. Certo? Lashevet baaretz, a priori, significaria que ele tem que morar na terra. Agora, é óbvio que todo mundo mora na terra. Quem não mora na terra? Todo mundo mora aqui. Vez o yeshiva shei baaretz, então tem de Agmará. O que é morar na terra que está escrito no Pasuk? Aveomer zokvura. A intenção do Pasuk é falar o enterro. Ele é enterrado também em Irmiklat. Por isso, se o cara que foi julgado culpado morreu logo depois do julgamento, ele é enterrado em Irmiklat, e depois, quando o Kohen Gadol morrer, ele vai ser enterrado com a família dele, como aparece logo agora na Braita, tá? Aparece na Braita, Met Kodem Shemet Kohen Gadol. Se o cara morreu na cidade de refúgio antes do Kohen Gadol morrer, ele é enterrado lá, e quando o Kohen Gadol falece, Molichim Atzmotav, que votava, aí os ossos dele são levados de volta para ser enterrado junto com a família. Dertive, a chuva rotzech, el eretz achuzato. Está escrito no passuco que o Rotzech, o cara que matou sem querer, ele volta para a terra dele. É isso, Yeshiva Sheiba Beretz Achuzato. Do que está falando que ele volta para a terra dele? Avamer Zokvura. Vem dizer justamente sobre esse momento da Kvura, certo? Sobre esse momento do enterro. Nigmar de novo, Nasá Kohen ben Groshá ben Chalutza. Pergunta agora, o que acontece é o seguinte: acabou o julgamento, o cara teve o veredito dele, e o Kohen Gadol não morreu. O Kohen Gadol foi invalidado. Descobriram que o Kohen Gadol ele é filho de uma mulher divorciada, e o pai dele não poderia ter casado com ela, certo? Um Kohen não pode casar com uma mulher divorciada. Pode casar com uma viúva, mas não com uma mulher divorciada. O Kohen Gadol não pode casar com uma viúva, mas o Kohen normal pode casar com uma viúva, não com uma mulher divorciada. Descobriram que o pai dele casou com uma mulher divorciada, ou Ben Chalutza. Ben Chalutza é a mulher que não fez ibum, certo? Uma mulher que era casada, o marido faleceu sem filhos, ela teria que casar com um cunhado, mas às vezes não querem fazer o casamento, fazem Chalitza, e aí é como se fosse um divórcio. Essa mulher também não pode casar com um Kohen. Se um Kohen casou com ela, o Kohen, o filho deles, que também é Kohen, ele vira um Kohen inválido. Descobriram que o Kohen Gadol era inválido, ou seja, o Kohen Gadol foi tirado da função dele. Ele já não é mais Kohen Gadol porque descobriram que ele não era inválido, mas ele não morreu. Será que isso libera os moradores da cidade ou não? Discutiram Rabi Ami e Rabi Tzaknaf com relação a isso. Hadomer meta keuná. Um deles fala o seguinte: olha, na hora que o Kohen Gadol foi invalidado, é como se a keuná tivesse morrido. É como se ele tivesse morrido, por isso libera os moradores. Vechadomer betelá keuná. O outro fala não. Betelá keuná significa a keuná dele é anulada, ou seja, a gente descobre retroativamente de que esse Kohen Gadol não servia de Kohen Gadol, ele é anulado. Mas, é uma coisa? Desculpa, tinha caído um livro, mas isso não significa que a gente considera como se o Kohen Gadol tivesse morrido. Simplesmente a gente considera como se ele nunca tivesse sido o Kohen Gadol, por isso não libera os moradores. Certo? Essa discussão entre Rabi Ami e Rabi Tzaknaf. De acordo com a opinião, é como se a Keuná tivesse morrido daqui para frente, é como se o Kohen Gadol tivesse morrido, vai nomear outro, mas esse morreu, certo? Do nosso ponto de vista, já que ele não serve mais de Kohen Gadol, é como se ele tivesse morrido, e o outro fala, não, ele é anulado retroativo, é como se ele não fosse o Kohen Gadol. A priori vai sair uma situação mais grave aqui,
que é como se não tivesse Kohen Gadol durante o julgamento desse cara, porque o Kohen Gadol que estava na época que foi anulado, descobriram que ele era inválido, é como se ele nunca tivesse sido Kohen Gadol, então o cara foi julgado no momento em que não tem Kohen Gadol, por isso ele nunca vai poder sair. Essa discussão, se é daqui, se é retroativo ou se é daqui para frente. Leia um pouco da Rabi Eliezer e Rabanan, que me fiquei falando, olha, talvez a discussão aqui entre Rabi Ami e Rabi Tzek Nafka é a mesma discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que eles discutiram o seguinte, está ensina a Mishnah, aí há o meio de uma criva Gabi Mizbeach, o Kohen Gadol não, está, qualquer Kohen, o Kohen estava lá no Beit HaMikdash, no Mizbeach, trabalhando, Venodash, o Ben Grushá, Ben Chalutzai, de repente descobriram, estava no meio de julgamento, no meio de uma verificação, descobriram que esse Cohen é inválido, que a mãe dele era proibida para o pai dele, por isso é um Cohen inválido, ele não pode mais trabalhar no Beit HaMikdash. O que acontece com todos os korbanot que ele já fez até agora? Rabbi Eliezer Omer, kol korbanot sheikriv psulim. Rabbi Eliezer fala o seguinte, olha, a gente invalida todos os korbanot que ele fez até agora. Todos os korbanot que foram feitos por esse Cohen, então, inválidos, foram apagados. Deve ser que eles tinham um registro grande, porque ia ter que muita gente que fez corban com essa pessoa vai ter que refazer, precisa ver o que acontece na prática, mas de acordo com o Eliezer, é anulado retroativo, ou seja, no momento que a gente descobriu que esse Kohen Gadol ele é inválido, isso anula todo o trabalho que ele fez até agora. Rabi Yoshua Machshir, Rabi Yoshua fala, não, tudo que ele fez até agora é válido, a gente não sabia que ele não era kasher, daqui para frente ele não pode mais trabalhar, mas o que já foi, já foi. Então fala, talvez é a mesma discussão. Manda a marmeta que era Yoshua. Quem falou que na hora que o Kohen Gadol descobrem que ele é inválido, é como se ele tivesse morrido, ou seja, daqui para frente ele não é mais Kohen Gadol, mas o que já foi, já foi. E quem estava lá de Nair Miklat, ele é liberado nesse momento, porque é como se o Kohen Gadol tivesse morrido. Ele concorda, ele segue a opinião de Rabi Yoshua, que é daqui para frente. O Mandemar Betelá, que era Eliezer. E quem falou que o Kohen Gadol, que descobriram que ele é inválido, é como se a toda Keuná dele tivesse sido anulada, é como se ele nunca tivesse sido Kohen Gadol, e aí o cara que estava em Irmiklat não é liberado quando descobriram que ele é inválido, ele entende que é retroativo, talvez exatamente a mesma discussão. A opinião falou que a Betelá Keuná é como o Eliezer. Falam o seguinte, virando Amud, Yud Bet Amud Aleph, Aliba de Rabbi Eliezer Kuleam Loplig. Com relação ao que falou Rabbi Eliezer, que a Keuná, o Cohen que descobriram que ele é inválido, ele é invalidado retroativo, isso com certeza é discussão. Quem falou que meta Keuná, quem falou que a Keuná morreu, que é só daqui para frente, ele não tem como explicar como Rabbi Eliezer que invalida o Cohen retroativamente. Então, a opinião de Rabbi Eliezer com certeza tem discussão com relação a ela. Que pliga ali Rabbi Yoshua. A pergunta é se quando Rabbi Yoshua falou com relação ao Cohen que estava trabalhando no Beit HaMikdash, que descobriram que ele é inválido, ele não pode trabalhar mais daqui para frente, mas tudo que ele já fez valeu. A pergunta é se no nosso caso, Rabbi Yoshua concordaria que a gente invalida ele retroativamente, certo? Essa é a nossa dúvida. Será que Rabbi Yoshua que falou que o Cohen que descobriram que ele é inválido, ele não pode trabalhar mais daqui para frente, mas tudo que ele já fez está feito, então significa que ele nunca é invalidado retroativamente, ou talvez não. Talvez com relação à libertação de assassinos sem querer, de Irmiklat, talvez não. Talvez lá ele vai concordar que é retroativo, e aí eles não são liberados, não é considerado que ele morreu e libera todo mundo, é considerado que ele está inválido retroativo. Essa é a dúvida, certo? Com relação a Rabbi Yoshua. Mande a marmeta, quem falou que o Kohen Gadol, que descobriram que ele é inválido, é como se ele tivesse morrido, certo? Então todo mundo está em Irmiklat é liberado, que Rabbi Yoshua, ele entende que Rabbi Yoshua, igual ele falou com relação a Avodá no Beit HaMikdash, que todos os korbanot que ele fez no passado estão ksherim. Ele só está inválido o que é daqui para frente, ele entende que é como se o Kohen Gadol tivesse morrido, é só daqui para frente, não retroativo. O Mandemar Betelá, mas quem falou que quando o Kohen Gadol descobriram que ele é inválido, é como se ele nunca tivesse sido Kohen Gadol e ninguém vai ser liberado da sala de refúgio, talvez ele diz o seguinte, o que Rabbi Yoshua falou com relação a Avodá no Beit HaMikdash, que tudo que o Kohen Gadol fez no passado é kasher. A gente só invalida daqui para frente, ou seja, não é retroativo, é especificamente com relação aos korbanot. Dechtiv que está assim no pasuk, Berach Hashem Chelo, Pol Adav Tirtze, Afilu Chalalim Shebo. Tem um pasuk que diz especificamente que tudo que o Kohen Gadol faz no Beit HaMikdash, os Kohanim, desculpa, não Kohen Gadol, que tudo que os Kohanim fazem no Beit HaMikdash, a Kadosh Baruch Hu
Ele aceita isso, mesmo que não seja feito da melhor maneira possível. Ou seja, desse passuco a gente vê que mesmo que o Kohen Gadol ele era inválido, a gente só descobriu isso agora, a gente não é invalida retroativamente tudo que ele fez, a gente aceita o que foi feito, está feito. Talvez isso é válido com relação a Korbanot, porque tem um passuco que fala que a Kadosh Baruch Hu, ele dá um jeitinho e ele aceita os Korbanot, mesmo que o Kohen não era kasher. A Valacha, mas com relação ao cara que matou alguém sem querer, que ele precisa do Kohen Gadol, da morte do Kohen para ser liberado, a filha do Rabi Yoshua Modé. Talvez mesmo o Rabi Yoshua que falou que a gente não invalida o Kohen retroativo, a gente invalida ele só daqui para frente, mas o Korbanot que ele fez está válido. Talvez aqui ele concorda com relação a Ir Miklat, a cidade de refúgio, que não, que o Kohen ele é invalidado mesmo retroativo. Com relação aos Korbanot, ele não é invalidado retroativo porque tem um passuco, Berach Hashem Chelo Poladav Tirtze, que a gente aceita tudo que ele já fez. O que ele já fez, a Kadosh Baruch Hu dá um jeitinho, aceita, passou, está em ordem. Mas pode ser que de forma geral, com relação ao nosso caso, ao caso de cidade de refúgio, talvez aqui Rabi Yoshua concorda que é retroativo, certo? Então não dá para dizer que a discussão é exatamente a mesma discussão de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, porque pode ser que mesmo Rabi Yoshua concorda que aqui nesse caso a gente vai invalidar o Kohen retroativamente, e isso daqui vai fazer com que ninguém possa sair de Miklat com esse momento, não é considerado como se ele tivesse morrido. Nigmar de novo וכולי, אמר רבי יהודה אמר רב, שתי טעויות היה יואב באותה שעה. יואב בן צרויה, ele matou Avner Ben Ner, se eu não me engano. Yoav Ben Tzruya, ele era o ministro de guerra de David Amelech, e se eu não me engano, ele matou Avner Ben Ner, que era o ministro de guerra de Shaul, certo? Shaul, o rei antes de David Amelech, e depois que ele matou, quando ele viu que ele ia ser julgado por David Amelech, ele fugiu. Ele saiu correndo, o Dechtiv está ensinando um passo o que ele fez, ele correu para o Mishkan, ele estava fugindo, porque ele sabia que ia ser julgado, ia ser morto pelo assassinato de Avner Ben Ner, e ele fugiu para o Mishkan, ou El Hashem, para o Mishkan, e se segurou no Mizbeach. Ele deu um abraço no Mizbeach, se segurou, pensando que só pelo fato dele estar encostando no Mizbeach, ele não seria julgado, certo? Assim ele tentou fugir. Então fala, viu o nome de Rav, que ele errou em duas coisas. Tashi no kolete lagagó, veu tafaz bekarnotav. Primeiro erro, que o Mizbeach, quando ele protege, quando a gente encontra o conceito de que o Mizbeach protege, ele protege somente quem está em cima do Mizbeach e não quem está segurando do lado. Então, segurar do lado não protegia dele. Tashi no kolete la Mizbeach beitolamim, veu tafaz Mizbeach shel Shilo. E o segundo erro que ele fez, que somente o Mizbeach do Beit HaMikdash protege quem está lá e libera quem está lá, já vamos ver na continuação um pouquinho melhor, mas não o Mizbeach de Shiloh, do Mishkan, isso não. Certo? Então ele não conseguiu salvar. Abai Omer, Be'anami Mitata. Abai fala, não, ele errou mais uma coisa. Ta'ashi no kolete la Kohen ve'avodah be'yado ve'uzaraya. Fala, Abai, olha, a única coisa que o Mizbeach protege é que se tiver um Kohen com a vodá na mão, um Cohen com um Corban na mão dele, em cima do Mizbeach, fazendo o Corban, naquele momento, o Cohen que está lá trabalhando, ele está protegido. Então, se tem algum julgamento, alguma coisa que ele precisa ser levado embora, ele fica protegido, a embaixada dos Kohanim, certo? Se o Kohen entrou lá, ele está em cima do Mizbeach com o Corban na mão, ele está protegido de qualquer julgamento, de qualquer coisa. Mas está alguém que saiu correndo e subiu em cima do Mizbeach, ele não fica protegido, por isso Yoav, ele errou nessa questão também, o Mizbeach não tinha como proteger ele. Quando a Kadosh Baruch Hu trouxer, quando chegar a Mashiach, a Kadosh Baruch Hu vai apagar do mundo Yetzirará, um dos que vai ser apagado no mundo é Sarosh Romi, o Malach, o anjo responsável por Roma, pela ideia de Esav, certo? Roma é descendente de Esav, o anjo de Esav, basicamente, ele vai errar em três coisas, ele também vai tentar fugir para se proteger do julgamento de Akadosh Baruch Hu no Mizbeach, certo? O anjo de Esav é considerado o Malach Hamavet, ele é considerado o Yetzirará. Ele vai tentar fugir e se segurar no Mizbeach, mas ele também vai errar em três sentidos. Atida sarosh romelitot. Dechtiv, está ensinando o pasuk. Mizeba medom chamutz gadim mibatzra.
ele tenta fugir para uma cidade de refúgio, certo? Não para o Mizbeach, ele tenta fugir para uma cidade de refúgio chamada Batzar, mas ele erra, porque a cidade de refúgio é Batzra, então ele acaba fugindo para a cidade de refúgio errada, certo? Ele vai tentar falar que ele matou sem querer, não foi de propósito, então ele também tem direito a fugir para a cidade de refúgio, certo? É o Malachamavet, será que derrubou as pessoas, só que ele vai fugir para a cidade errada. Segundo, que Irmiklat protege só quem matou Beshogeg, sem querer, não quem matou de propósito, então ele não consegue se proteger lá. E também a cidade de refúgio serve só para pessoas e não para anjos, por isso ele não vai ter proteção nessa cidade, ele vai ser tirado de lá, castigado e julgado e castigado. Amarabiaval, fala Rabiaval, Arei Miklat lo nitnu lekvura. Irmiklat não pode enterrar pessoas lá, certo? Já vamos ver que isso contradiz o escrito na Mishnah, que eles são enterrados lá. De qualquer jeito, fala Biaval que Irmiklat não pode ser enterrado lá. Está escrito no Pasuk que o Migrash de Irmiklat, toda a região de Irmiklat vai ser para os animais, para as propriedades dele, para viver lá. Lechaim nitnu velo lekvura. Certo? Ir Miklat é feita para viver lá e não para ser enterrado. Meiti veio perguntar Gmará, tá escrito na nossa Mishnah, chama, te direto, chama, te imitato, chama, te kvurato. Tá escrito na nossa Mishnah que Ir Miklat é o lugar onde o cara que fugiu para lá por ter matado alguém sem querer, lá ele vive, lá ele morre e lá ele é enterrado. Então a gente vê que enterram pessoas em Irmiklat. Como diz a nossa Mishnah, como diz Rabi Aval que não, fala não. O que Rabi Aval está falando é o seguinte, o cara que matou sem querer, que a Kadosh Baruch Hu mandou ele para lá, realmente ele é enterrado lá, mas pessoas que viviam em Irmiklat, Irmiklat era uma cidade que era permitido morar também, não morava só os assassinos, a priori a maioria da cidade não eram pessoas que mataram, poucas pessoas que mataram sem querer chegavam nessas cidades, certo? Mas quem morava lá por opção própria, por escolha, possivelmente, certo? Entre parênteses, é possível que era mais barato a moradia lá, porque você não tinha a melhor das vizinhanças, então tinha sempre aquele cara vingativo que estava procurando alguém com sangue nos olhos, certo? Era uma situação meio complicada. Então não era a melhor da cidade, talvez era mais barato. De qualquer jeito, quem morava lá por escolha própria, ele não era enterrado lá, ele tinha que ser enterrado fora da cidade, em outro lugar. Vamos só mais um pouquinho. Orminhu, Veshev ba velo betchuma. A nossa Mishnah disse que da mesma maneira que quando o cara que matou sem querer, ele chega na cidade, ele está protegido, no momento em que ele chegou no trum da cidade, ele já está protegido, certo? Nos 2.000 amot em torno da cidade já está protegido. Porém, tem uma breita que diz, Veshev ba velo betchuma. Tem uma breita que diz que, olha, ele tem que morar lá na cidade, ele não pode morar no trum da cidade. O trum da cidade não protege ele, parece, dessa braita. Nossa, Mishnah falou que o trum da cidade já protege. Da braita parece que não. Amarabai lokasha, kan liklot, kan ladur. Fala bem, não, a diferença é a seguinte. Liklot, para receber ele, proteger ele, o trum da cidade já protege. Morar não. Morar tem que morar dentro da cidade. Não pode morar no trum, não pode morar na região em volta da cidade. Mas na hora que ele chegou lá, ele está protegido. Ou seja, com relação à proteção, o trum da cidade protege. Com relação à moradia, a moradia tem que ser dentro da cidade e não nos arredores dela. Pergunta Gmará, Ladur, tipo, Kleidem Nosim Sadeh Migrash, Lo Migrash Sadeh, Lo Migrash Velo Ir Migrash. Fala o seguinte, olha, isso que ele não pode morar nos arredores da cidade, no trum da cidade, não é algo específico de Irmiklat. A gente encontra com relação a Irmiklat que a cidade era dividida em 3 partes. A parte da moradia, certo? Os bairros urbanos, os bairros residenciais. Tinha a parte que era chamada de Sadeh. Sadeh, onde eles plantavam, é a parte industrial da cidade, onde eles plantavam, tinham toda a colheita, tudo isso. E tinha Migrash. Migrash são os arredores da cidade que eles precisavam ficar livres. Está escrito na Braita o seguinte, na Mishnah, eu acho, se não me engano, em Nosim Sadeh Migrash, a parte que é industrial, a parte onde precisam plantar, não posso transformar essa parte em uma parte livre. A parte livre em volta da cidade é para deixar a cidade mais bonita. Se na hora que você chega na cidade, de repente tem um monte de construção aleatória, é meio feio. Então tinha uma parte, os arredores da cidade não eram feitos para moradia, nem para construções, nem para nada.
Eu não posso transformar a parte de Sadeh, a parte onde era trabalhado em Migrash, em lugares livres, abertos. Velo Migrash Sadeh, os arredores da cidade que tem que ficar livres de construção, eu não posso plantar lá. Velo Migrash Ir, eu também não posso transformar os arredores em cidade. Velo Ir Migrash. E a cidade tem que ser habitada, tem que ser construída, eu não posso transformar ela em lugares abertos, certo? Cada parte da cidade, a parte comercial, a parte residencial, a parte comercial e a parte aberta, cada um tem que ser exatamente desse jeito. Então, isso que não pode morar no trum da cidade não é porque justamente em Irmiklat não pode morar no trum da cidade, não é algo específico de Irmiklat. Não pode morar no trum da cidade porque o trum da cidade tem que ficar aberto, é chamado de Migrash, é para ser uma parte aberta e bonita. Por isso não pode morar lá, não é específico de Irmiglash. Então, porque tem uma braita que fala isso que o cara não pode morar no trum da cidade, porque nenhuma cidade você pode morar nos arredores dela, tem que morar dentro da cidade. Não é algo específico de Irmiklat. Então, porque o Pasuk falou isso? Amar Rav Sheshet, o Pasuk vem dizer o seguinte, fala Rav Sheshet, que mesmo se o cara quiser construir uma caverna no trum da cidade, que é pior numa cidade comum, se quiserem construir, fazer construções cavernais embaixo da terra, que não vai aparecer em cima e não vai afetar a aparência da cidade, a priori uma cidade qualquer pode fazer isso. Os arredores da cidade têm que ficar vazios de construção, mas se quer construir embaixo não tem problema. Em Irmiklat especificamente, vem a Braita e diz pra gente que mesmo Mechilot, mesmo cavernas embaixo da terra não pode fazer, não pode fazer no trum. O cara que foi para Galuta, ele tem que morar dentro da cidade mesmo e não nos arredores, mesmo embaixo da terra, não pode. Escolha.